Gente, bom dia. Bom dia, bom dia. Meu nome é Roberto e vocês já me conhecem, né? Levanta o braço quem estava aqui na minha outra aula aí, levanta o braço. A grande maioria estava aqui, ó. Gente, é o seguinte. Ontem à noite, quando eu fui dormir, eu lembrei assim, vou levar livros para sortear amanhã. Aí hoje pela manhã, eu tinha aula 7h30, aí eu não lembrei. Consequentemente, eu não trouxe, tá? Mas eu tenho alguns livros lá em casa ainda, tá? São os meus livros, os livros que eu já escrevi anteriormente. Eu não sei se eu tenho. Ui! Olha aí. É a cara do Fábio Frota, rapaz. Olha o cabelinho do Fábio Júnior. Certo, só um minuto. Aí, gente, ó. Eu vou olhar. Eu sei que eu ainda tenho livros lá em casa, das minhas edições que eu já vi escrito. Ontem saiu o meu livro mais recente, certo? E esse livro mais recente eu não posso sortear, claro, né? Ainda não posso. Esse livro mais recente foi o maior que eu escrevi até agora. Ele tem 645 questões, todas resolvidas. Esse que eu sorteei, ele tem 196, tá? E quase todos os problemas são problemas novos, inéditos. O livro de 645 questões, pelo menos 500 são novas, totalmente novas. E em breve, quem sabe, eu possa trazer para sortear uns aqui, né, Fábio? Beleza? O Fábio tem um, que foi o livro do ano passado. O desse ano ele não tem não, mas o do ano passado ele tem. Gente, ó, eu sei que quando chega nessa última aula, a galera está com fome, cansada, com sono, não é verdade? E mais com fome ainda. Eu vou começar a aula passando um vídeo que geralmente eu passo no final. Mas eu sei que algumas pessoas irão sair, é inevitável isso, antes de terminar a aula. Portanto, para que não haja grandes perdas, eu queria que vocês primeiro começassem a aula vendo esse vídeo, tá bom? Pode soltar. Um jovem cearense pobre chamou a atenção de todo o país. Pode apagar a luz. O nome dele é Ricardo, filho de lavradores e portador de uma doença séria e rara que deu uma lição para todos nós. E que lição! Ganhou a Olimpíada Nacional de Matemática. Na zona... Gente, só um detalhe que eu queria frisar aqui para todo mundo, tá certo? Esse vídeo, ele foi ao ar no Fantástico em 2008, tá bom? Ao longo do vídeo, vai passar um político, e eu gostaria que, com muita educação, todos nós que estamos aqui, pudéssemos assistir o vídeo sem fazer manifestação alguma por causa do político que vai aparecer. Não importa, eu queria que todo mundo assistisse. Semana passada eu dei aula na Academia Enem, no Paulo Sarazate. Foi show de bola demais. Na hora do vídeo, na hora em que o político aparece e que o objeto do vídeo não é o político, é um aluno, a turma do Paulo Sarazate aplaudiu ao garoto. Eu gostaria que, educadamente, ninguém se manifestasse. O propósito aqui não é político, ninguém está aqui para acusar ninguém, para mencionar partido algum. O propósito do vídeo é a mensagem que ele vai nos trazer por causa de um estudante e que vai contribuir e edificar muito a vida de vocês. Beleza? Valeu, galera. Pode continuar. Rural dessa cidade do interior do Ceará, que mora o estudante medalha de ouro em matemática. Várzea Alegre fica a 447 quilômetros de Fortaleza. Ricardo Oliveira da Silva não é só um campeão dos números, é um vencedor na vida. Na vida sempre tem um lado bom e um lado ruim. Se você ficar pensando só no lado ruim, não chega a lugar nenhum. Ricardo nasceu com uma doença neurológica que atrofia a medula espinhal e causa fraqueza nos músculos. É filho de agricultores que plantam arroz, milho e feijão para comer. A família recebe um salário mínimo por mês da aposentadoria de Ricardo e R$ 76 que vem de programas sociais do governo. Na infância, a deficiência impediu que ele fosse à escola, mas o menino não perdeu a vontade de estudar. Foi alfabetizado em casa pela mãe. Ensinava português e matemática
História e ciência. Com a ajuda do irmão mais novo, ele foi além da leitura e das operações básicas da matemática. Ela me fascina. Os problemas que eu mais gosto são os mais difíceis. A gente sempre estudava junto, às vezes ele me ensinava alguma coisa, eu ensinava alguma coisa a ele que eu sabia. E a gente ia trocando conhecimento direto. Só aos 17 anos, Ricardo conseguiu se matricular na escola. Fez um teste e ficou na 5ª série, mas só tem uma aula por semana, quando o professor vem à casa dele. Ele estuda sempre à frente. Quando eu chego aqui, ele já está preparado, já tem visto o conteúdo, então a gente só tem que dar uma pequena explanação, porque ele já tem estudado na frente. Da porta de casa para fora, a vida do Ricardo se torna bem mais difícil. Se nas grandes cidades os obstáculos estão nas construções, nem sempre planejadas para deficientes físicos, aqui na zona rural onde ele mora, o problema é a total falta de infraestrutura. A única estrada é de barro e cheia de buracos. Por ela, cadeira de rodas não passa. O jeito foi seu Joaquim improvisar um carrinho de mão para transportar o filho. O transporte meu é uma bicicleta, aí não dá. Cadeira de roda dele nós não conseguimos passar aqui. E tem que ser no carrinho de mão. Se o destino for a escola para fazer provas, Ricardo é carregado por 1 quilômetro. Balança muito, é um pouco desconfortável. Mesmo assim, você vai. Sim, eu vou. É o único jeito. É o único jeito. Foi assim que ele conseguiu participar 2 vezes da Olimpíada Nacional de Matemática e trazer 2 medalhas de ouro. A última foi entregue na terça-feira, no Rio de Janeiro. O Ricardo sonha em ajudar o país com seus conhecimentos. E diz ele, hoje é o Brasil que está me ajudando. Mas pode ser que amanhã eu esteja ajudando o Brasil. O momento mais emocionante lá foi quando todas as pessoas que estavam assistindo me aplaudiram de pé. Foi uma emoção tão grande que não deu para sentir nada, só mesmo vontade de chorar. O jovem do sertão acumula medalhas e certificados. Além da matemática, ele também foi ouro nas Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica. Por causa do bom desempenho nos estudos, Ricardo já tem computador em casa, que vai ajudar no sonho dele de terminar uma faculdade. Falta agora chegar internet à zona rural de Várzea Alegre. Mas para quem esperou 17 anos para ir à escola, o tempo parece não ser problema. Começar sempre devagar e superando os obstáculos um por um para poder chegar longe. Ok. Pode acender, por gentileza. Gente, a história do Ricardo... Levanta o braço quem conhecia já a história do Ricardo. Algumas pessoas, a grande maioria, não conhecia. O Ricardo, ele foi campeão da Olimpíada da OBMEP, que é uma Olimpíada que vocês participam. Ele foi campeão, se eu não me engano, 6 ou 7 vezes, tá? Todos os anos em que ele participou, ele foi medalha de ouro. Hoje em dia o Ricardo é formado, tá? Hoje em dia ele já é formado, é formado no Instituto Federal lá do Cariri, estudou lá. Ele é tecnólogo em uma determinada área, que eu não me lembro agora qual é a área que ele é tecnólogo. Mas, como é que faz aqui que não está passando? Hã? Mas o Ricardo, ele é um cara fantástico, que a história dele, ela nos motiva e ela nos incentiva a continuar. Gente, o Ricardo, ele é uma referência para a minha pessoa. A história dele eu passo desde o ano de 2000 desde que esse vídeo foi ao ar, eu sempre, quando eu venho aqui, vou ao Paulo Sarazate e também nas turmas que eu dou aula,
sempre onde eu ando, eu levo a história do Ricardo para que ela possa servir de incentivo para todo mundo, para incentivo de cada um de vocês também. Tá certo? Então que fique a lição e a frase belíssima que o Ricardo termina esse vídeo, né? Quando ele diz assim, ó, começar sempre devagar e superar os obstáculos um por um para poder chegar longe. Isso aí é uma frase que marcou realmente a minha vida na pessoa do Ricardo. Beleza? Vamos começar um módulozinho para eu ir acompanhando aqui também. Vamos falar aqui rapidamente, pessoal, sobre as unidades de medida, tá? Primeiramente, as medidas de comprimento, que são essas aí, ó, que você está vendo na tela, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Aí você vê uma setinha que eu aponto, ó, do quilômetro para o hectômetro. Mas não é apenas do quilômetro para o hectômetro, tá? Eu sempre vou multiplicar por uma potência de 10. Se eu pular uma casa, eu multiplico por 10. Se eu pular duas casas, eu multiplico por 100. Se eu pular 3 casas, eu multiplico por 1000. E se for voltando, cada vez que eu pular, eu divido por 10, por 100, por 1000 e assim por diante. Beleza? Pois bem. Agora, as medidas de superfície, que a gente conhece como as unidades de área. Ao invés de ser o 10, a gente usa o 100. Se for da esquerda para a direita, cada vez que eu pular, é uma potência do 100. Fica 10 ao quadrado, 10 à quarta, 10 à sexta. E se for no sentido contrário, se for voltando, né, no caso da direita para a esquerda, eu divido. Beleza? Agora, uma coisa importante, tudo isso tem aí no material de vocês, tá? Ó, o hectare. O que é o hectare? O hectare é a unidade agrária mais conhecida. É o hectare. O que é o hectare? É a mesma coisa que o hectômetro quadrado. O are é a mesma coisa que decâmetro quadrado e o centiare é a mesma coisa que o metro quadrado. Medidas de volume. As medidas de volume são as mesmas medidas, só que agora são elevadas ao cubo e quando você vai transformar, a potência agora é do 1000, ó. Cada vez que eu pular uma casinha, corresponde a multiplicar pelo 1000 ou dividir pelo 1000. E as medidas de capacidade são o quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. No caso das unidades de capacidade, cada vez que eu vou transformar, eu uso uma potência de 10. E agora sim, agora finalmente, né, dentro dessa escala, depois vem as unidades de tempo, você tem as unidades de massa, ó. Você tem o quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Cada potência que eu vou usar agora também é uma potência do número 10. E as medidas de tempo, você tem que 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. E como cada minuto tem 60 segundos, então eu digo que 1 hora tem 3.600 segundos. Beleza? 1 minuto, né, 60 segundos. Então, quando você multiplica o 60 pelo 60, você obtém o 3.600. Muito bem. Vamos fazer um exercíciozinho. Caiu no Enem, uma questão básica, uma questão que você precisava não ter grandes conhecimentos para poder resolvê-la. Olha só. César Augusto Cielo Filho é um nadador brasileiro, campeão olímpico e detentor de várias medalhas nacionais e internacionais. Em 2013, o Campeonato Mundial de Barcelona, na Espanha, César Cielo obteve o primeiro lugar do estilo livre, nadando 50 metros em
21,320 segundos. Isso foi o tempo dele. Qual é a posição ocupada pelo algarismo 3 nesse registro de tempo? Rápido, rápido, rápido. Precisava de grandes conhecimentos nisso aí? Não, gente, não precisava. É só você saber que... Opa, deixa eu voltar aqui um minutinho. Bom, deixa aqui mesmo na solução. É só você saber que esse 3, que vem depois da vírgula, na numeração decimal, ela representa o quê? Os décimos. Esse 3, ele corresponde aos décimos. Esse 2, muito obrigado, viu? Ele corresponde a quem, gente? Aos centésimos, e o 0 corresponde ao quê? Aos milésimos. Então, uma questão fácil, que não havia grande conhecimento, necessidade de grande conhecimento matemático, apenas saber que esse 3 aí corresponde aos décimos. Beleza? Deixa só eu encontrar aqui, meu povo. Qual é a página, gente? Vocês sabem aí? 49, maravilha. Está aqui, achei a página. Ok, meu povo, vamos fazer, eu fiz a primeira aí para que a gente começasse. Vamos fazer aqui agora, a questão de número 4, tá legal? Eu vou pular para a quarta. Nós temos muitos problemas aí, e eu quero dividir bem o tempo. Opa, vamos voltar, é você. Eu quero dividir o tempo para poder falar dos dois assuntos. Todos esses slides que estão aqui serão colocados à disposição de vocês, tá bom? Nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, FLOZ. Nas nossas latas de refrigerante aqui no Brasil, as latas, elas são medidas em ml, né? Você compra uma latinha que tem 300 ml, 330 ml. Aí lá nos Estados Unidos, ele está dizendo que lá é essa tal de onça fluida, né? Que equivale aproximadamente a 2,95 centilitros. Sabe-se que centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem a capacidade de 355 ml, ok? Aí ele diz assim, assim, a medida do volume da lata de refrigerante, que é 355 ml, em onça fluida, é o mais próximo de quê? Se eu pegasse a garrafa, a latinha de refrigerante aqui no Brasil, que é uma latinha de 355 ml, e levasse lá para os Estados Unidos, como é que ela seria chamada lá? Ela não seria uma lata de 355 ml. Ela seria uma lata de quantas onças fluidas? Vamos ver então como é que faz isso, Repare uma coisa, povo. Aqui no texto diz que uma onça fluida equivale a 2,95 centilitros. Então, olha o que é que você vai ter que fazer. Você vai ter que pegar o 355 ml, que é o volume da nossa garrafa, da nossa latinha, né, e vai ter que transformar em centilitro. Como é que transforma mililitro em centilitro? Olha aí no seu material, aquela tabelinha de transformação, pessoal. Olha aí, O ml, ele é a última unidade. E o mililitro é a unidade anterior. Eu sei que está muito pequenininho aí, né, no material de vocês. Mas, você tem quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Centilitro, mililitro. Do mililitro para o centilitro, eu só preciso voltar uma casa. O que significa dizer que basta eu dividir por 10. Por isso que o 355, ficou 35,5. Quando eu divido por 10, o 355 vira 35,5. Aí agora, ele disse que uma onça fluida corresponde a 2,95 centilitros. Então, para eu descobrir isso aí em onça fluida, é só eu dividir
por 2,95, ó. Na hora que eu dividir o 35,5 pelo 2,95, eu descubro a quantidade de onças fluidas. Isso aí vai dar aproximadamente 12,03 onças fluidas. É um nome esquisito, né, gente? Onça fluida. Um nome esquisito, mas ele existe, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa temperatura, quando a gente vai assistir o jornal, né? Quando a Maju Coutinho está lá apresentando, né? Ela diz que a temperatura máxima vai ser de 30 graus, a mínima vai ser de 20 graus, no caso aí é grau Celsius. Lá nos Estados Unidos, a unidade de temperatura usual não é o grau Celsius, vocês sabem qual é? É o Fahrenheit, né? É o grau Fahrenheit. Muito bem, show de bola. Vamos agora fazer o problema de número 5, tá? É o próximo problema, minha gente. Um problema bem interessante de sistemas de medidas que diz assim, ó. Imagine uma pilha com 100 milhões de folhas de papel sulfite, cada uma com 0,1 milímetro de espessura. Assinale a alternativa mais próxima da altura da pilha. Deixa eu ver se eu coloco as alternativas. Coloco não. É o seguinte, ó. Ele diz assim, se eu pegar, pessoal, 100 milhões de folha de papel sulfite, é um papelzinho tão fininho quanto a folhinha que você tem aí na mão, tá? A folhinha de ofício. Se eu pegar 100 milhões desse papel e fizer uma pilha, vai chegar à altura de quê? Letra A, vai dar aproximadamente a sua altura. Letra B, o comprimento do maior animal do mundo, que é a baleia azul, que tem cerca de 29 metros. Ou então, é a altura do edifício mais alto do mundo, o Petronas Tower, que tem 88 andares. Letra D, a altura do pico mais alto do mundo, que é o Everest, com 8.848 metros. E a letra E, a distância do planeta Terra à Lua, que é muito maior do que todas as alternativas anteriores. O que é que você vai fazer, ó? Você vai pegar 0,1 milímetro, que é uma folha, é a espessura de uma folha, e vai multiplicar pelo famoso 100 milhões. 100 milhões é um número que tem 8 zeros. É o 1 com mais 8 zeros. Quando você multiplicar o 0,1 pelos 100 milhões, você vai encontrar, ó, 10 milhões de milímetros. 10 milhões de milímetros. Aí a gente vai transformar para metro, para poder ter uma noção de qual alternativa que a gente marca, ó. 10 milhões de milímetros. 1 metro tem quantos milímetros? 1000. 1 metro tem 1000 milímetros. Então, quando eu pegar esse número grandão, que tem 7 zeros, e dividir por 1000, ele vai ficar um número com 4 zeros. Vai dar 10 mil metros de altura. E 10 mil metros de altura seria qual alternativa, pessoal? É a letra D de dado. O que é que tem na letra D de dado? O Monte Everest, que tem 8.848 metros. Ele queria o mais aproximado. Então, a resposta dessa questão, ela é a alternativa D de dado. Ok, meu povo? D de dado. Deixa eu ver meu tempo aqui. Ok. Vamos ver aqui, pessoal. Outro problema do Enem é o problema de número 9, tá bom? Questão 9, deixa eu ir lá para ela. Vamos chegar aqui na 9ª. A gente vai fazer a 9 e a 10 e logo em seguida a gente vai para outra parte da aula, tá? Que são os prismas, beleza? Muito bem, meu povo. Olha só, acompanha aí, ó. A 9ª questão diz assim: um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas utilizadas em um carro sejam obtidas em metros.
Letra A. A distância A entre os eixos dianteiro e o traseiro. Está aqui o A, ó. Tá no desenho, está desenhado como 2.300 milímetros. Letra B. Ele quer a altura B entre o solo e o encosto do piloto, ó. Aquela altura B ali, ela deu 160 centímetros, tá legal? Aí ele diz o seguinte, ó. Ao optar pelas medidas A e B, em metros, ele vai obter quais valores? Olha só, então, aqui, vamos voltar aqui para o desenho. Gente, você está vendo que os problemas de unidades de medida que caem no Enem não são tão complicados assim? Você não vai pegar problema de unidade de medida no Enem. Roberto, você sabe se vai cair? Vai, gente, vai cair. Vai cair, certeza. E quando esse problema cair, é aquele problema que você não pode, de forma alguma, perder. Você tem que acertar esse problema, gente. Ah, Roberto, se eu errar, eu estou perdido. Não, gente, não está. Pode errar? Pode. Mas faça de tudo para não errar. Por quê? Porque vai ser um problema fácil. Olha só. Você tem ali 160 centímetros e eu preciso transformar para metro. Como é que eu transformo centímetro em metro, gente? Basta eu dividir por 100. Dividindo pelo 100, está transformado em metro. E esse aqui, pessoal, que está em milímetro, ó, 2.300 milímetros, eu tenho que dividir por quanto? Por 1.000. Olha só, gente, centímetro. Centímetro lembra 100. Então, eu divido por 100. Milímetro. Milímetro lembra 1.000. Então, eu divido por 1.000. Logo, olha como é que vai ficar, ó. Eu vou pegar o 2.300 milímetros, dividindo pelo 100, fica 2,3, ó. E se eu pegar os 160 centímetros e dividir pelo 100, fica 1,6. Problema de graça para todo mundo acertar. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui, pode ser que alguém esteja anotando. Problema rápido, muito ligeirinho esse problema aí. Beleza? Alguma pergunta, gente? Essa parte aqui é tranquila demais, isso aqui é bom demais. Agora, olha só, vamos à próxima. Eu vou fazer a última da parte de sistemas de medidas, tá bom? É a 10ª. Olha só, café no Brasil. O consumo atingiu o maior nível da história no ano passado. Os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras. Isso aí não é uma informação do ano passado, do ano de 2017, tá? Ó, aqui, ela caiu em 2010 no Enem, tá bom? Ok? Aí ele diz assim, ó, considere que a xícara citada na notícia, gente, um pequeno errinho aqui na palavra notícia que está impressa na tela, se no seu material não estiver com acento agudo, em tícia, tem um acento agudo aqui no i, viu? Ó, é notícia, senão fica noticia, tá bom? Coloca aí. Aí ele diz, considere que a xícara citada na notícia seja equivalente a aproximadamente 120 ml de café. E suponha que em 2010 os brasileiros bebam mais café, aumentando em 1/5 do que foi consumido no ano anterior. Ou seja, ele quer que no ano seguinte, que é o ano de 2010, os brasileiros consumam 1/5 do que a mais do que eles consumiram no ano anterior. De acordo com essas informações, qual a previsão mais aproximada para o consumo de café no ano de 2010? Só uma volta aqui, meu povo. Quanto é que foi consumido, hein? 331 bilhões de xícaras. E cada xícara valia quanto, hein? 120 ml. Roberto, eu vou ter que pegar esse 331 bilhões
e vou ter que multiplicar por 120 ml, vai ter que multiplicar. Tá legal? Olha só, vamos aqui. Solução. 120 ml, ml é mililitro. Mililitro, lembra a palavra mil, igual a milímetro. Então, para eu transformar 120 mililitros em litro, é só eu dividir por 1000. Quando eu dividir por 1000, meu povo, o 120 vira 0,12 litros. Então, isso aí é uma xícara. Só que a gente tem que fazer o quê, ó? A gente tem que pegar e fazer essa continha maravilhosa que vocês estão vendo aí na tela, ó. Ei, aqui está escrito 333, né? Mas é para ser 331, não é isso, povo? Exatamente. Ali está escrito 333 por um engano, mas é 331, ok? Você vai pegar 331 vezes 10 elevado a 9. Ei, gente, por que é 10 elevado a 9, hein? Não é porque é notação científica, porque esse número aí ele não está em notação científica. Quando é que o número está em notação científica? Quando o número que multiplica a potência de 10 é um número entre 1 e 9. E aquele cara ali, ó, entre 1 e 10, desculpe. Aquele cara ali, ó, 333, ele é um número maior do que 10. Então eu precisaria ter transformado esse 333 em 3,33 para virar a notação científica, beleza? Então olha só, por que é 10 elevado a 9? É porque ele disse que são 331 bilhões de xícaras. Quando eu falo 1000, são 3 zeros. Milhão, são 6 zeros. E quando eu falo bilhão, são 9 zeros. 3 é 1000. 6 é milhão. E 9 é bilhão. É por isso que é 10 elevado a 9, ó. Multiplicado por 0,12, porque 0,12 litro é o volume de uma xícara. Então, na hora que eu faço 331 vezes 10 elevado a 9 vezes 0,12, eu calculei todo o volume de café que foi consumido no ano anterior. Mas eu quero saber em 2010, que é no ano seguinte. No ano seguinte, ó, eu vou multiplicar por 1 mais 1/5. Por que eu multiplico por 1 mais 1/5? Porque o problema disse que no ano de 2010 precisa aumentar 1/5. Então, se vai aumentar 1/5, eu tenho que aumentar de alguma coisa. E esse alguma coisa é o que já tinha sido consumido, que é 1 inteiro. 1 inteiro mais 1/5. Aí, ó, quando faz essa continha maravilhosa que vocês estão vendo aí, você encontra esse número lindo que está aí, ó, 47,592 vezes 10 elevado a 9 litros, o que é aproximadamente, pessoal, 48 bilhões. Não esqueça que 10 elevado a 9 significa bilhões. Bilhões. Então, 47,5 é aproximadamente 48 bilhões. Maravilha? Beleza? Ok. Pronto. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, tá bom? Essa parte aqui de prismas. Deixa eu olhar o meu tempo, controlar o meu tempo aqui. Ei, pessoal. Todo mundo sabe o que é um prisma? Sim, né? Deixa eu logo dizer o que é prisma para poder aparecer essa figura aí. Deixa eu ver se eu tenho algum prisma aqui. Não, aqui eu não tenho nenhum prisma. É o seguinte, ó. Quando você lembra de uma caixa de sapato, você está lembrando de um prisma. Beleza? Quando você olha para um container, aqueles containers que os navios carregam, aquilo ali são prismas. Tá legal? Então, ó, esse desenho que vocês estão vendo ali na tela, ó, isso aí é um prisma, gente. Mas o que é um prisma, matematicamente falando?
é todo poliedro, tá o quê? Duas faces são polígonos congruentes entre si, situadas em planos paralelos distintos. Esses planos são chamados de bases. Gente, é uma das coisas que a galera mais tem dúvida é saber identificar um prisma. E o prisma, às vezes eu coloco uma pirâmide, o cara diz que é um prisma. Porque uma pirâmide, gente, ela só tem uma base. E o prisma, ele tem duas, ó. Se você olhar ali naquela tela, ó, você tem um triângulo aqui em cima e tem um triângulo aqui embaixo, ó. Esses dois triângulos, eles são as bases. Isso aqui que está na minha mão é um cilindro, ó. Isso aqui é um cilindro, a garrafinha d'água, tá? Isso aqui, ele tem duas bases, ó. Ele tem essa base que vocês estão vendo aí e tem essa outra base que vocês também estão vendo. O cilindro, ele tem duas bases e as bases são iguais. O prisma é a mesma coisa. O prisma, ele vai ter duas bases e as duas bases também têm que ser o quê? Iguais. Aí, ó, esse prisma que está no desenho ali, gente, ele é um prisma o quê? Triangular, porque a base é um triângulo. Se a base fosse um quadrilátero, ele seria um prisma quadrangular. Se for um hexágono, prisma hexagonal, beleza? E outra coisa, ó, é que as demais faces têm que ser retângulos. No prisma, ele vai ter duas bases que têm que ser iguais e as outras faces têm que ser retângulos. Não se pode confundir um prisma com uma pirâmide. A pirâmide, ela tem uma base, que é a que fica no chão, e as laterais obrigatoriamente têm que ser o quê? Triângulos. É só lembrar das pirâmides do Egito, minha gente. Todo mundo aqui já assistiu a Múmia. Não assistiu, não? Perdeu nada. Viu? Bom, vamos em frente, gente. Olha só. O que é a área lateral de um prisma? É a soma das áreas das faces laterais. As faces laterais são aquelas faces que não são as bases. A área total, pessoal, a área total de um prisma, ó, é a área lateral mais duas vezes a área da base. É a área da base de cima, mais a área da base de baixo, mais a lateral. E o volume de um prisma, meu povo, ó, ele é calculado como sendo a área da base multiplicado pela altura. Ok? Paralelepípedo retângulo, ó. O que é o paralelepípedo retângulo? É essa figurinha que vocês estão vendo aí. É a famosa caixinha de sapato, beleza? Nesse paralelepípedo retângulo, ó, que tem dimensões A, B e C, a gente diz que o volume é A vezes B vezes C, a área total é 2AB mais 2AC mais 2BC, e a diagonal, ó, a diagonal, isso aí, ó, pessoal, a diagonal, ela tem que passar por dentro do prisma. A diagonal, ela é calculada como sendo a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Robério, eu tenho uma dúvida tremenda quando eu chego nessa diagonal aqui. Sabe qual é? A minha dúvida quando eu chego nessa diagonal é que eu tenho a maior vontade de dizer que a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2 é igual a A mais B mais C. Isso é um sonho, gente, do estudante brasileiro, tá? Mas esse sonho nunca vai ser realizado, gente. Porque a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2, gente, não é A mais B mais C. Eu já vi muita gente errando problemas que envolvem diagonal, e aí o cara pega e tira esse A, esse B e esse C da raiz. Gente, por que eles não podem sair, hein? Por que eles não podem sair? Porque aquilo ali é uma adição. Ah, Roberto, então se tivesse subtraindo, podia, né? Podia não. Só tem dois casos que pode sair. Quais são? Se estiver multiplicando ou se estiver dividindo. Só sai se estiver multiplicando ou se estiver dividindo. Somando e subtraindo não pode sair. Agora, para a gente finalizar e fazer exercício, o cubo, ó.
O cubo é a mesma coisa do paralelepípedo. Robério, o paralelepípedo é um cubo ou o cubo é um paralelepípedo? O cubo é um paralelepípedo. Todo cubo é um paralelepípedo, mas nem todo paralelepípedo é um cubo. Então, olha só, área lateral. Gente, um cubo tem 4 laterais. 4. São 4 quadrados. Por isso, ó, que a área lateral dele é 4a elevado a 2. A área total do cubo é 6a elevado a 2, porque o cubo tem 6 faces. O volume do cubo é a elevado a 3. A diagonal da face, como a face do cubo é um quadrado, a diagonal dele é a vezes a raiz de 2. E a diagonal do cubo, que é aquela linha que passa por dentro dele ali, ó, é calculada como sendo a vezes a raiz de 3. Beleza? Vamos fazer exercício? Vocês têm todas essas fórmulas aí no material de vocês. Igualzinho eu coloquei aqui na tela, tá bom? A figura abaixo apresenta um prisma reto cujas bases são hexágonos regulares. Beleza? Tá ali o desenho, ó, bem bonitinho. Os lados dos hexágonos medem 5 centímetros. Aí ele diz assim, e a altura desse prisma mede 10. Qual é o volume do prisma? Minha gente, como foi que a gente aprendeu que calcula o volume de um prisma? Área da base vezes a altura. Atenção. Prisma e cilindro. Prisma e cilindro. O volume é calculado do mesmo jeito. Área da base vezes a altura. Prisma e cilindro, o volume é calculado da mesma maneira. Área da base vezes a altura. Pirâmide e cone é calculado da mesma maneira. É área da base vezes a altura dividido por 3. Prisma e cilindro. Área da base vezes a altura. Cone e pirâmide. Área da base vezes a altura dividido por 3. Aí, eu preciso descobrir, ó, a área desse hexágono cinza. A altura do prisma a gente já sabe, meu povo. A altura do prisma é 10, ó. Ah, então a gente vai ter que calcular a área do hexágono. Sim. Tem um negócio aí, gente, que esse hexágono, ele é um hexágono o quê, meu povo? Regular. O que é um hexágono regular? É um hexágono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Beleza? Então, o hexágono, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Tá legal? O hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Olha como é que você vai fazer para descobrir o volume, ó. Olha só. O volume do prisma é a área da base multiplicado pela altura, ó. Esse AB aqui é a área da base. E o H é a altura, ok? Então, pessoal, ó, isso aqui que você está vendo, ó, 3L2 raiz de 3 sobre 2, isso aí é a área do hexágono. Isso aí é a fórmula que calcula a área de um hexágono regular, ó. 3L2 raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo H. Roberto, eu não gosto dessa fórmula, não. Eu nunca vi essa fórmula na minha vida. Tudo bem, gente, olha só, deixa eu ensinar um negócio para vocês. Como é que calcula a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o hexágono tem 6 triângulos equiláteros, quando você multiplica por 6, vira isso aí, ó. 3L2 raiz de 3 sobre 2. Quem é o L, pessoal? O L é o 5. E quem é o H?
é o 10. Então, quando você substituir, olha como é que fica, ó. 3 vezes 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo h, que é 10. Aí você faz essa continha, ó. 3 vezes 5 ao quadrado, vai dar 75. Vezes 10, 750, dividido por 2, 375, raiz de 3. 375, raiz de 3. Isso aí é o volume desse prisma que está colocado na tela. Beleza? Olha só, interessante perceber uma coisa aqui nessa questão, tá? O prisma que está desenhado no quadro aí na tela, gente, as bases são hexagonais. E a base é uma em cima e a outra embaixo. Beleza? Não pode esquecer que as bases têm que ser iguais. Quando eu vier agora para o problema de número 2, eu já posso colocar na tela já? Um minutinho aí que ela está copiando aqui, ó. Quando a gente vier para o problema de número 2, aí algumas pessoas poderão ter dificuldade. Por quê? Porque a gente tem o costume de desenhar a base em cima e a outra embaixo, ó. Ei, galera, mas nem sempre é assim. Nem sempre a base fica uma embaixo e a outra em cima, nem sempre. Nem sempre é desse jeito. Tá legal? Olha só, vou colocar agora, tá bom? Ok? Olha só, questão de número 2. Um tanque de uso industrial tem a forma de um prisma cuja base é um trapézio isósceles. Ele já está dizendo quem é a base. A base é um trapézio isósceles. Na figura a seguir são dadas as dimensões do prisma. Então você vê ali, ó. Você vê o 8, o 5 aqui, ó, que é essa linha inclinada, o 2 e esse outro 5. Me diga uma coisa, nessa figura, quem é a base? Olha só, a turma confunde dizendo que a base é isso aqui, ó. A base é isso aqui e isso aqui de baixo. Só que a base não é isso aí. Isso aí não é base. Isso aí é um prisma. O problema diz ali, ó. Ele é um prisma, cuja base é um trapézio isósceles. Então ele está dizendo que a base é um trapézio. Gente, o trapézio é isso aqui, ó. Ó, é isso aqui que é o trapézio, ó. Robério, mas está esquisito a base ser isso aí. É aquilo que eu falei. A base nem sempre é aquilo que fica em cima e outra embaixo. Nesse caso aí, gente, as bases, elas estão assim, ó. Uma de frente para a outra. Olha só. Nesse cilindro, na posição que eu estou segurando na minha mão, a base é isso e isso. Mas se eu virar o cilindro assim, a base agora é isso e isso. Depende da posição que está o prisma, beleza? Depende da posição. Nesse caso aí, o problema já me disse que a base é isso aqui. A pergunta é qual é o volume desse tanque? Esse problema ele é um pouquinho mais complicado, tá? Ele demora um pouquinho mais. Vamos olhar como é que a gente faz esse problema. Como é que a gente calcula o volume do prisma, hein, pessoal? Pega a área da base e multiplica pela altura. Ei, quem é a altura desse prisma? É o 5. Só que é esse 5 aqui. Olha ali na tela, ó. É esse 5 aqui, pessoal, ó. Esse 5 que o laser está apontando. Isso aqui é a altura. Porque a altura é a distância entre as bases. Olha só. Está aqui uma base, está aqui a outra. Isso aqui é a altura. Se eu botar assim, ó. Está aqui uma base, está aqui a outra.
Daqui para cá é a altura. A altura não é isso aqui não, ó. A altura é isso. Depende da posição que a gente está olhando o prisma. Então, eu já sei que a altura é aquele 5 ali, ó. Agora, só me resta descobrir a área da base. Eu tenho que descobrir a área desse trapézio. Como é que calcula a área do trapézio? Base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Ei, vezes a altura. Altura do trapézio ou do prisma? Do trapézio. Quem é a base menor desse trapézio? 2. Quem é a base maior? É o 8. A base menor é o 2. A base maior é o 8. Quem é a altura do trapézio? Ah, gostei. Robério, a altura do trapézio é esse 5. É não. A altura do trapézio não é 5. Esse 5 ali é o lado oblíquo, não é a altura. Deixa eu ver aqui, só uma dúvida. Eu volto já para a questão lá, tá legal? Vamos terminar isso aqui primeiro, ok? Eu volto já lá, tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos começar aqui, ó. Preste atenção agora aí que o caldo agora vai engrossar um pouquinho, hein? Olha só. Isso aqui, ó, é o trapézio. Esse 5 e esse 5, os dois têm que ser iguais, esses dois lados, porque o problema disso é que esse trapézio, ele é isósceles. Aqui é 2, como a gente já tinha visto. E esse pedaço daqui para cá tem que ser quanto? Tem que ser 8, ó. Ele é 8, ó. Robério, mas você colocou 2, 3 e 2. Foi, a gente quebrou isso aí. A gente quebrou. Por que que aqui é 2? Porque é igual a esse que está aqui embaixo, ó. Se aqui embaixo é 2, ali em cima é 2. Como daqui para cá é 8, eu pego 8 menos 2, fica 6. Aí eu coloco 3 para cada lado, porque como ele é isósceles, os dois pedaços são iguais. Aí apareceram, gente, esses dois triângulozinhos aí, ó. Esses triângulos, eles são triângulos o quê? Retângulos. Aí eu chamei esse cateto aqui, ó, de a galinha, ó. O H, né? A galinha. Tão legal esse nome, né? Ó. Quem é a altura? É a galinha. Pronto. A galinha. Alguém sabe quanto é a galinha? É 4. Por que que a galinha é 4? A galinha é 4, pessoal. Porque esse triângulo retângulo é o famosíssimo triângulo 3, 4, 5. É um triângulo retângulo que tem hipotenusa 5 e catetos 3 e 4. Beleza? Então eu sei, quando eu aplico um Pitágoras ali, ó, a galinha ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, o a galinha vai dar 4, beleza? Aí agora, ó, eu posso fazer o volume, ó. Volume é a área da base multiplicado pela altura. A área da base, base maior mais base menor, vezes a altura do trapézio, que é a galinha, dividido por 2. E esse H aqui é a altura do prisma. Aí agora você substitui, ó, a base maior, a base menor, o microfone, a galinha é 4 e o H é 5. Esse 5 é o H do prisma. Beleza? Aí quando você faz a conta, ó, 8 mais 2 dá 10, 10 vezes 4 dá 40, dividido por 2 dá 20, vezes 5 vai dar 100 metros cúbicos. 100 metros cúbicos. Eu estou dando só um tempinho aí para que a galera anote. Eu vou ter que voltar para a questão de número 1, porque veio uma pergunta aqui para mim, tá bom, pessoal? Por que que na questão 1, a fórmula dada no slide não foi substituída com a área da base vezes a altura?
e como área do hexágono, né? Como é que tira a área do hexágono? Vamos lá, eu expliquei isso aí, tá? Mas eu vou reexplicar isso aí para que você possa entender, tá certo? Deixa eu vir aqui para o computador, porque aí vai ser mais legal para eu explicar para você que está me perguntando. Gente, eu posso tirar a imagem da tela? Olha só, é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Rapidez, cadê você, meu filho? Vamos ver aqui, pente. É o pente, ó. Vixe, não tem pente não, é? Tá aqui o pente, rapaz. Pronto. Olha só, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui na primeira questão, tá legal? Deixa eu dar um print aqui da tela. E aí eu vou levar aqui para o pente. Olha só aqui, gente, ó. Preste bem atenção, tá certo? Ó, dá para ver legal, não dá? Deixa eu dar só uma limpada aqui. Olha só, preste bem atenção aqui, todo mundo, principalmente a pessoa que não entendeu, que me mandou uma pergunta. Aqui está escrito assim, ó, o volume é a área da base multiplicado pela altura, tranquilo? Só que esse prisma, gente, ó, esse prisma, a base dele é essa figura vermelha, estão vendo aí? E a base é um hexágono, porque essa figura vermelha, ela é um hexágono. Aí como é que eu calculo a área do hexágono? Eu calculo a área do hexágono desse jeito aqui, ó, que vai sair agora circulado, ó. É assim que você calcula a área do hexágono, ó. 3L2, raiz de 3 sobre 2. Aí você multiplica pelo H. Esse H é a altura do prisma que vale 10, ó. No lugar dessa letra L que você está vendo aqui, ó, eu substituo, pessoal, o número 5, ó, no lugar dessa letra L aí, que eu estou apontando com essa seta, eu coloquei o número 5, tá aqui, ó, bem aqui assim o 5, ó. Estão vendo aí o 5, nessa outra setinha? Pronto, aí eu botei o 5 aqui, e no lugar do H eu coloquei o 10, está aqui o 10, ó. Deu para entender agora? Beleza? Posso tirar essa tela? Ok, meu povo, já vai acabar essa aula, rapaz, que negócio ligeiro é esse? Vamos escolher mais uma questão aqui, legal. Ó, pessoal, eu quero que vocês corram para esse problema aqui, ó, número 5. Olha só, esse problema de número 5, eu vou ensinar uma coisa preciosíssima para vocês, tá bom? Vai ser aquilo que de mais importante eu vou falar agora no fechamento dessa aula. Tá legal? É a coisa mais importante. Em uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com formato de um prisma reto, triangular, base triangular, cujas dimensões são 6, 8 e 10 e a altura é 10. Ei, gente, olha só. Ele está dizendo que a base é um triângulo de lados 6, 8 e 10. Isso aí me lembra o triângulo 3, 4, 5. O triângulo 3, 4, 5, ele é retângulo. Não é retângulo? Então, o triângulo 6, 8 e 10 é quando eu pego o 3, o 4 e o 5 e multiplico todo mundo por quanto? Por 2. Se eu pegar o 3, o 4 e o 5 e multiplicar todo mundo por 2, fica 6, 8 e 10. Aí ele diz o seguinte, ó, tal peça deve ser vazada
de tal maneira que a perfuração tenha a forma de um cilindro circular reto e seja tangente às faces laterais, como mostra a figura. Olha só, eu tenho aqui um cilindro furado dentro de um prisma. A pergunta do problema é: qual é o raio desse prisma? Aliás, qual é o raio desse cilindro? Olha só, preste bem atenção. O raio do círculo inscrito num triângulo retângulo de catetos BC e hipotenusa A é dado por essa relação aí, ó. Meu povo, atenção, anota essa relação, grava na tua mente. Toda vida que eu tiver um triângulo retângulo e eu desenhar nesse triângulo retângulo uma circunferência, como é o que está desenhado ali, ó, o raio vai ser a soma dos catetos menos a hipotenusa dividido por 2. Esse problema caiu no Enem, eu precisava usar essa relação, tá bom? Para facilitar a minha vida. Roberto, e se eu não soubesse? Aí era complicado. Dá para fazer? Dá, mas é muito mais complicado. Então, ó, quem são os catetos, gente, desse triângulo? 6 e 8. E quem é a hipotenusa? É o 10, ó. Então vai ficar, pessoal, ó, 6 mais 8, 14. Menos 10, 4. Dividido por 2, 2. Então o raio é 6 mais 8, menos 10, dividido por 2. Tá joia, meu povo? Galera, eu quero agradecer a vocês mais uma vez, tá bom? Posso bater uma foto da galera aí? Espera aí, gente, não sai agora não, só para bater uma foto, só uma foto, rapidez. Bem rapidinho, vamos lá. Todo mundo aí levantando o material, vai. Pessoal, abraço a todos, muito obrigado, Deus abençoe, tchau.